É um grande prazer estar com vocês aqui para falar de um assunto que tem sido um motivo para alguns empresários, alguns dirigentes empresariais perderem o sono nos últimos dias. Afinal, o que é essa tal de LGPD? E como que ela influencia, como ela modifica o ambiente em que a gente trabalha, em que a gente já está acostumado a trabalhar? E é por isso que a gente tem esse bate-papo hoje, essa conversa, esse webinar hoje, para tratar da LGPD. Esse webinar é uma realização do programa LGPD 13709, cujo site você pode já ver aí abaixo na sua tela. A gente vai desenvolver essa conversa durante mais ou menos uma hora para que a gente consiga entender como é que a LGPD pode influenciar e quais áreas das empresas, quais funcionários das empresas precisam ser treinados. E para isso a gente tem dois especialistas. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês sobre o nosso patrocinador. Esse webinar é um patrocínio do SEAC-SP, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo, que foi fundado em 1959 como uma associação e desde 1960, no ano seguinte, foi transformada num sindicato, que hoje representa mais de 2.000 empresas dessa atividade, que está entre as mais importantes, as mais atuantes na terceirização de serviços. O presidente, que depois vai dar uma palavrinha com a gente, o senhor Rui Monteiro, tem tocado aí o trabalho do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, e por isso é fundamental que a gente entenda como é que a LGPD atua em diversos segmentos e também pode modificar, deve modificar, a atuação na área de asseio e conservação. Para conversar com vocês sobre esses aspectos tão importantes que a gente vai ter que modificar no dia a dia das empresas, então nós temos os dois especialistas que já estão na tela aí. O primeiro deles é o José Antônio Franzola, que é advogado, consultor com foco em planejamento e gestão estratégica. Ele é especialista no processo de adequação à LGPD, é CEO da empresa Franzola Serviços e tem passagem em posições diretivas na indústria e nas empresas do ramo de prestação de serviços. Ele também é autor do livro Trajetória dos Negócios, da Satisfação à Depressão. E o segundo especialista, que lidera também esse movimento do programa LGPD, é o Humberto Forte, que é engenheiro elétrico pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, é criador do programa, como eu disse, e consultor especialista em todas as áreas das adequações à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Ele também tem um trabalho importante no desenvolvimento de serviços de DPO as a Service e é especialista em marketing direto, campanhas segmentadas, e-mail marketing, SMS marketing, WhatsApp marketing e também é um profundo conhecedor no tratamento e na segurança da informação e na geração de novos negócios. Também atua como CEO da 1 a 1 Projetos e Marketing Limitada. Eu quero então agora, para a gente começar esse bate-papo, para entender um pouco mais do cenário da LGPD, passar a palavra para o Franzola, que vai nos dar um cenário geral. Franzola, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço a participação de cada um de vocês, e em especial ao patrocínio desse webinar pelo SEAC São Paulo, na pessoa do seu presidente, amigo de longa data, o Rui Monteiro. Em nome, então, do Rui, eu agradeço toda a diretoria, conselheiros e outros tantos amigos, empresários, gestores e funcionários do setor de asseio e conservação, esperando que tudo quanto tratemos aqui seja útil para superar o desafio da adequação das empresas do setor, no que diz respeito à disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me sinto feliz de estar novamente encontrando vários amigos, os quais convivi e tive a oportunidade de levantar bandeiras a favor da atividade de prestação de serviços. Ao se cadastrarem para participar desse webinar, vocês, amigos, tiveram a oportunidade de baixar um e-book sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Desta forma, para melhor aproveitamento do tempo, porque a gente não dá conta, passa bastante rápido, vamos focar durante este webinar os cuidados e aspectos práticos que devem ser observados e dar uma ideia de como o setor deve se comportar quanto ao processo de adequação à LGPD. Lembrando que a qualquer tempo vocês podem nos encaminhar suas perguntas, contendo suas dúvidas.
Antes de mais nada, precisamos reforçar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para as empresas de prestação de serviço uma maior vulnerabilidade quando comparamos a essa atividade ao ramo da indústria, do comércio. Isso visto a quantidade expressiva de dados pessoais que são tratados fruto da própria atividade que está relacionada ao fornecimento de mão de obra. Outra coisa, seria interessante também se destacar que não adianta se acomodar achando que existe muito tempo com a justificativa de que as punições somente serão aplicadas a partir de agosto de 21. Pois quem pensa assim está equivocado. Pois, por experiência, o tempo de adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, ele consome de 4 a 7 meses. E quanto às punições, já temos alguns casos de exemplo acontecendo por conta do Ministério Público, ou até, e se não bastasse o Ministério Público, aqueles que tiveram contato com a matéria do Estado de São Paulo do dia 3 de outubro, na página 4, ela trouxe informações de que a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, pedirá um acordo de cooperação técnica com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, visto que naquela data já tinha em seu poder 34 processos relacionados à LGPD. Bom, a adequação nas empresas do setor de asseio e conservação estão especialmente relacionadas ao tratamento de dados pessoais relacionados ao contingente de mão de obra, tanto de seus colaboradores internos, como dos inúmeros outros colaboradores a serviço dos clientes, o que os torna as empresas exageradamente vulneráveis perante a Lei Geral de Proteção de Dados. O cuidado começa no recebimento de um simples currículo, que é recebido com frequência em grande escala, visto o alto turnover do setor ou fechamento de novos negócios. Depois do processo seletivo, o que fazer com os currículos dos candidatos que não foram aprovados, sabendo que para que sejam mantidos no banco de dados, deverá contar com o consentimento do titular do pessoal. Isso é só um exemplo bastante simples para entender a abrangência da Lei Geral de Proteção de Dados perante o setor de prestação de serviço, nesse caso, ao setor de asseio e conservação. Já nos clientes, todas as atividades, de uma forma ou outra, tratam os seus colaboradores, tratam ou têm acesso a dados pessoais. Para ter-se uma ideia mais ampla, também num singelo exemplo, vamos falar da auxiliar de limpeza. Imaginem que, aparentemente, é uma situação bastante elementar. Porém, essa auxiliar de limpeza, ela tem acesso aos escritórios de altos executivos. Imagine o número de informações que estão ao seu alcance, inclusive aquele lembrete que acaba sendo descartado no lixo. Essa, como eu disse, é um singelo exemplo da exposição e de quanto está vulnerável às atividades de prestação de serviço, no caso de asseio e conservação. Aí vai uma pergunta: quais os cuidados com seus colaboradores a serviço dos clientes para que não haja qualquer tipo de incidente, cujo fato gerador tenha partido deles e, por sua vez, acaba sendo de responsabilidade da empresa? Isso de forma proposital ou não. Aí nós estamos dizendo o nível de treinamento, o nível de capacitação que a empresa proporciona a seu quadro de colaboradores. Sem falar e entrar, nós vamos entrar mais, destacando mais essa condição, o que acontece no processamento dos dados.
a partir da coleta desses dados, na hora que forem fazer o tratamento, qual é o fluxo dessas informações dentro da empresa, independente de ser ele de forma sistêmica ou ele ser feito de forma manual ou através de planilhas ou coisa parecida. Falar sobre isso, em especial tirar dúvidas, como o Kleber falou, é nossa proposta para esse webinar. Então, mais uma vez, eu provoco a vocês e nos mandarem as suas perguntas. Perfeito, Franzola. Muito bacana esse cenário inicial aí que a gente acaba ficando um pouco amedrontado, né? Mas cada empresa, cada gestor de empresa precisa preparar os seus funcionários, precisa se preparar para esse novo cenário. Vou passar a palavra para o Humberto Forte, que também é especialista na área, para falar um pouco também sobre este cenário. Humberto, a palavra é sua. Bom dia a todos, agradeço muito aí a todos os participantes. Estou vendo que já tem algumas perguntas. Agradeço bastante o SEAC, doutor Rui Monteiro. E como o Franzola colocou, realmente o processo de adequação é inevitável, né? Existem muitas dúvidas. Quem é que tem que se adequar? O que é uma adequação? Quais são os processos? Por que precisam se adequar, né? A lei realmente ela já é uma realidade. Como nós colocamos lá no e-book, espero que a maioria aí tenha acessado o e-book. O dado pessoal é todo aquele dado que identifica uma pessoa. Todo dado que é identificável, né? Que coloca uma pessoa identificável. Isso é muito amplo, né? Falando aí no segmento, no setor, efetivamente, o dado do colaborador ele já é um dado pessoal e ele precisa ser tratado adequadamente. A partir da lei, o dado pessoal ele vira um ativo do titular. O titular é o dono da informação, dos dado pessoal, né? Sou eu, é você, é todos os participantes aí, nossos dados pessoais. Esses dados, a partir de agora, eles são um ativo, ele tem um valor. E as empresas que o tratam, e o tratamento ele vem desde a coleta, em algum momento, até o descarte, inclusive a coleta, inclusive o descarte, tudo que é feito com o dado pessoal, há uma responsabilidade muito grande do controlador, que é aquele que está tratando o dado, e dos operadores, que são aqueles que tratam os dados em função das informações do controlador. No caso do segmento, tem uns dados muito interessantes, porque em muitos momentos ele é controlador, em alguns outros momentos ele é operador, ou as empresas clientes dele são operador dos dados dele, né? Dos dados dos seus colaboradores. Então, é um panorama bastante interessante de se trabalhar. Tá? Nós temos uma pergunta aqui, que acho que vem bem de encontro, né? O que é o processo de adequação? O processo de adequação, ele vem de mudanças culturais na empresa, de processos. O primeiro é o levantamento de todos os dados pessoais. Quais são os dados pessoais que efetivamente a empresa trata, né? Não só dos colaboradores, podem ter de clientes também, dados pessoais de alguns clientes da empresa também que são tratados. Então, é o levantamento desses dados todos, a colocação deles dentro de uma base legal. A lei ela fala lá de 10 bases legais que você pode tratar o dado. O primeiro dele é o consentimento, se o titular lhe dá o consentimento de você tratar o dado dele. Esse é um ponto bastante importante, porque com o consentimento dele você já tem a possibilidade de tratar com mais tranquilidade o dado, né? Esse ativo que é de uma outra pessoa. E depois vem outras bases legais, se você é contratual, base, efetivamente, se você, como colaborador, por exemplo, você tem que obrigatoriamente ter alguns dados dele, né? E tem que guardar esse dado, inclusive depois que ele saiu, o dado tem que ficar guardado lá por 5 anos, alguns dados até mais do que isso, né? Então, são 10 bases legais. Então, o processo de adequação, ele vem iniciando a gente saber exatamente quais são os dados
pessoais que a empresa trabalha, tanto de colaboradores quanto de terceiros, de outras pessoas que tratam os seus dados pessoais, adequá-lo dentro de uma dessas regras legais, com finalidade, qual é a finalidade de tratamento dos dados, alteração de processos dentro da empresa, saber quem é que cuida do dado, responsabilizar quem é que usa esse dado, escrever normas e procedimentos de tratamento de dados, né? E colocar isso a público, inclusive. Tá? Perfeito. Posso fazer uma pergunta aqui, Humberto? Eu acho que a gente... o Franzola falou um pouco sobre tempo, né? E eu acho que a primeira preocupação que todo gestor de empresa neste momento tem, todo para o futuro da sua empresa na relação com a LGPD, quer saber qual é o tempo disso. Parece que, como você disse, a lei já está valendo, já houve a aprovação e a sanção presidencial, porém, as sanções, e aí de outro lado, né, as multas, possíveis multas e tudo mais, ainda não estão acontecendo. Quando é que eu tenho que começar a me preocupar mais e deixar a minha empresa em ordem para atender às exigências da lei? Quando é que você acha que agenda é essa que a gente tem que ter? Isso, vamos lá. O brasileiro é sempre muito tranquilo, né? Porque a lei ela foi sancionada em 2018, com entrada prevista para agosto de 2020. Nesse período, muito poucas empresas se adequaram ou vieram a procurar o que era essa lei, né? Realmente ela também não foi tão divulgada, a mídia não divulgou, isso acabou ficando aí 2 anos, só as grandes empresas, ou as empresas que tratavam com empresas multinacionais. Na Europa, a lei já está valendo lá há 2 anos, efetivamente. E agora, em agosto, efetivamente, ela entrou no ar, ela entrou em vigor. Então, as empresas já estão, quem não está adequado já está fora da lei, né? Então, o tempo ele é muito curto. Embora eles colocaram para sanções pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados, que está sendo constituída, sejam a partir de agosto de 2021, como o Franzola já citou, já existem, inclusive, casos pelo Ministério Público ou ações cíveis diretas que já estão valendo. Então, eu diria que todo mundo já está atrasado. Quem não começou já está atrasado. O processo é um processo longo, não é um processo simples, não é a compra de um software, não é uma segurança contratual. Muita gente está na cabeça que é só... que é um processo jurídico, e não é, ele é muito mais do que isso. Obviamente que ele é um processo jurídico, por ser uma lei, e precisam ser adequados contratos também, mas principalmente são aculturamento, efetivamente. Eu uso muito essa palavra, gosto dela, porque realmente é aculturar. E as próprias pessoas que estiverem passando nesse processo da adequação da empresa, vai ter também o entendimento do seu próprio dado pessoal, quanto ele é importante. Então, isso é um aculturamento não só da empresa, quanto de todos os titulares também. O processo, como o Franzola falou, ele vai aí, depende do tamanho da empresa, depende da maturidade da empresa já em alguns processos, ele vai de 4 até 7 meses. A gente estima, porque todo mundo está começando agora, né? E uma coisa que a gente tem bastante preocupação é que praticamente 4 milhões de empresas vão ter que se adequar, que tratam com dados. Esse é um número que a gente tem aí de mercado, de 4 milhões de empresas. E faltará mão de obra. As empresas sozinhas dificilmente conseguirão se adequar, porque são muitos segmentos, tem que conhecer de base de dados, tem que conhecer de segurança da informação, área jurídica, é muita coisa. As empresas vão ter que se apoiar em algumas consultorias, e efetivamente vai faltar mão de obra. Perfeito. Então, até passando para o Franzola, que é o advogado aqui para nos defender de qualquer problema, então não é só falar com o jurídico da empresa ou com o escritório de advocacia que nos ajuda ali nos processos da empresa, isso não resolve só. A gente vai ter que informar para toda a empresa, Franzola, fazer com que todo mundo na empresa entenda o que é a lei e trate os dados da devida forma? Então, nós estamos desde 2018, aí, quando foi promulgada a lei, nós estamos estudando a lei. No começo, mesmo nós estávamos equivocados, né?
Porque eu, como advogado, achava, bom, eu tenho aí uma fatia grande de trabalho pela frente. Humberto, por ser um especialista de TI, poxa, eu vou ter uma fatia grande de trabalho lá pela frente. Até que a gente se trombou no meio do caminho e chegamos à conclusão que sozinho não ia resolver o problema das empresas, o Humberto também sozinho não iria, e nós precisaríamos ainda trazer outros especialistas para o assunto. Que hoje nós estamos aí em torno de 30 especialistas dentro do programa da LGPD. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente estava equivocado lá atrás, ainda existe essa dúvida de muitos empresários e gestores de que, bom, esse assunto está na mão do meu jurídico já disse que eu estou praticamente adequado, é só ajustar alguns contratos, né? Ou se não, conversa lá com o pessoal de sistema, de tecnologia da informação, não, eu já estou me adequando, tal, fica tranquilo. Mas existe, então, essa necessidade de esclarecer que não para por aí. É evidente que a posição de um advogado, a posição de um especialista de TI, desde o início das tratativas que leve à adequação, ela é essencial. Sem a participação, realmente não fica completo o serviço. Mas que a atividade ela vai além da área jurídica e da área de TI. Principalmente porque deve envolver toda a estrutura interna, os gestores interna, porque todo o tratamento de dados, ele passa por todos os setores da empresa, né? E não adianta, no final, a gente ter um sistema ultra atualizado, adequado, se no dia a dia tem papel na gaveta, tem uma planilha Excel lá, que o dono nem sabe que é feito com um monte de informações, tem um currículo em papel viajando dentro da área de recrutamento e seleção. Então, isso que é, ou seja, uma análise do fluxo dos processos internos, envolvendo o gestor de todas as áreas, capacitando esses gestores, treinando eles, fazendo com que eles entendam realmente o papel dele e a responsabilidade dele dentro da estrutura, que é a questão do aculturamento que o Humberto disse. A partir daí, trazê-los para dentro do processo e nós, ou outros, qualquer que venha da consultoria, ele sirva realmente como consultor, porque não adianta contratar os nós 30 para ir dentro da empresa, fazer tudo, nós vamos embora. E no dia seguinte, como que faz para manter? Não tem. Então, mais ou menos, esse é o encaminhamento que a gente procura discutir com nossos clientes. Isso é importante, né? Um processo de transformação da cabeça das pessoas dentro da empresa. Não dá para simplesmente ser uma adequação em algum departamento. Isso é fundamental e eu tenho visto muito, Franzola e Forte, que alguns empresários estão deixando realmente, não tem nenhuma sanção ainda, não tem multa ainda, vamos deixar para o ano que vem. E aí, como vocês disseram, esse tempo, né, de 4 a 7 meses, talvez um pouco mais. Então, isso está tornando as coisas muito complicadas. Eu vou cumprimentar aqui já as pessoas que mandaram um bom dia para a gente, né? A Monique, a Maria Salete, a Sheila, a Ivete, a Giselma, José de Alencar, Andréa, a 1 a 1 Projetos, Jordano, Marcela, Walter. A Kátia está fazendo uma pergunta aqui e já vou passar para vocês dois. A Kátia Oliveira, do Grupo Side, pergunta: o consentimento pode ser autorizado e no momento seguinte ser cancelado, né? Os dados obrigatórios por lei, ainda assim cabe esse consentimento? A pergunta dela é essa: pergunta, o consentimento pode ser autorizado e no momento seguinte ser cancelado, e os dados obrigatórios pela lei ainda cabe esse consentimento? Eu acho que o que ela disse tem a ver com a possibilidade de autorização e cancelamento da utilização desses dados. Como é que vocês veem essa questão? O consentimento é uma das 10 bases legais, né, que eu citei agora há pouquinho. A lei ela é bem clara que você precisa estar enquadrado em pelo menos uma, né? O consentimento, no nosso entender, ele é muito importante, porque ele é o consentimento explícito, obviamente com consentimento bem feito, ele tem que ser explícito, muito bem claro, transparente, né? Não entre linhas. O Franzola sempre tem uma frase que ele fala, né? Como é que é o consentimento? Como é que é Quem cala consente não vale mais, né? Isso, exatamente. Quem cala consente, no caso da LGPD, não vale, né?
Então, o consentimento ele tem que ser explícito. E como ela perguntou, conforme a pessoa dá o consentimento, ela pode retirar o consentimento. Tá? Perfeito. Ele pode até fazer portabilidade do consentimento, se fosse o caso. Tá? Então, é muito difícil, logicamente, até o nosso grupo, ele tem aí o programa LGPD, ele tem algumas considerações a nível de consentimento, que você consiga esse consentimento perene. Né? A gente tem aí, junto com o nosso grupo, uma plataforma de benefícios, e isso é uma base de troca bem legal, porque o consentimento, a gente imagina que ninguém vai dar o consentimento para uma empresa, né, para tratar os dados dela, se não tiver uma finalidade que seja de interesse do titular. Claro. Né? Então, naquele momento, ele pode ter interesse por uma operação, ou por está procurando um emprego, dar o consentimento de utilizar, por exemplo, o currículo dele, né? O currículo, manter o currículo lá após o trabalho de seleção, por exemplo, né? Esse é um entendimento, mas de repente ele consegue um emprego, ele vai lá e tira o consentimento, então a pessoa tem que baixar aquele currículo, não pode ter mais os dados, né? Naquele banco de currículos que ela usa. Então, uma base de troca, uma moeda de troca legal, é um clube de benefícios, né? Você dá o clube de benefícios em troca de poder estar falando com esse titular. Você não vai vender a base de dados para ninguém, não vai utilizar ela para outra finalidade, mas sim você mantém atualizado aqueles dados e você tem um canal de abertura de comunicação bacana. Mas o consentimento, sim, ele pode ser dado e retirado no momento que o titular quiser. Tá? Perfeito. Ela quer complementar alguma coisa? Se você me permite, eu gostaria de complementar, porque essa questão, toda vez que a gente senta na primeira reunião com o comitê gestor, essa pergunta aparece na frente de todas. Então, o que a gente tem dito? Primeiro, porque normalmente o gestor fala o seguinte, não, tem um contrato aqui assinado, e ele me dá aqui por tempo indeterminado. Esquece, esse contrato não tem mais valor. Todos os contratos eles têm que passar por uma adequação de acordo com os termos da lei. Então, deixa bem claro assim, ele pode dar o consentimento e daí 30 segundos depois se arrepender e tirar o consentimento. Ele tira a qualquer hora, a lei dá essa permissão a ele, entendeu? Outra pergunta que fala, mas esses dados aqui que são dados que cumprem efeitos legais, eu preciso pegar o consentimento? Não, mas você precisa informá-lo que você está com essas informações, vai tratar essas informações para atender o E-Social, para atender qualquer outra demanda, tá? Ou para atender a formalização de um contrato, né? Para você manter esses dados depois de formalizado o contrato, tem que ter, aí sim, o consentimento dele para manter os dados dele dentro do seu banco de dados, entendeu? Perfeito. A Cristiane tem outra pergunta. Eu já vou passando para as perguntas aqui para a gente conseguir atender todo mundo. Bom dia, Cristiane, da empresa Paineiras. Como faremos referente ao envio da documentação para os clientes? Como que podemos fazer um aditivo para o cliente com a responsabilidade de operar esses dados? E aí, Franzola, como é que a gente desenvolve esse aditivo aí? O que eu acabei falando agora, nós vamos ter que rever as empresas, quando eu falo nós, porque eu me sinto parte do grupo, né? Claro. Então, nós precisamos rever todos os nossos processos, procedimentos, especialmente os contratos, né? Porque na medida que a gente passa essas informações aos nossos clientes, eles passaram a ser operadores desses dados pessoais. Então, nós temos que transferir contratualmente a responsabilidade a eles. E, a partir daí, evidentemente, que cabe a eles se adequarem para tratá-los de uma forma que venha atender os aspectos da lei. Perfeito. Isso é importante porque, claro que neste momento de adaptação, todo mundo fica meio... Calma aí, o que eu faço agora, né? É o momento de adaptação. Tem uma pergunta boa aqui do Zé Alencar Silva, que é, e os dados obrigatórios por lei? Acho que vocês até já citaram aí, né? Tem que ter consentimento? Provavelmente ele está falando de contratação. Os dados são obrigatórios pela lei, mas tem que ter consentimento de qualquer jeito, né? Não tem jeito. Porque até nós damos um exemplo, né? Esses dias atrás, um dos clientes falou,
Mas eu vou contratar a pessoa, eu não preciso do consentimento dele. Aí eu vou, porque você é obrigado a dizer, ó, eu estou pegando seu CPF, estou pegando seu endereço, estou pegando isso para atender a legislação do e-social. Vamos falar do e-social de novo. Ele fala, não, mas eu não quero que esses dados sejam tratados. Você não contrata o cara, porque se você não tiver informação, você não pode estar contratando, porque é uma exigência legal. Da mesma forma, você vai contratar um prestador de serviço e fala para ele, ó, preciso dessas informações para fazer seu contrato. Eu não vou lhe dar essas informações. Infelizmente, ele acabou perdendo o trabalho naquele momento, né? Claro, porque acontece assim, quando é demanda legal, não precisa ter o consentimento explícito, como nos outros casos, mas precisa ser informado ao titular dos dados que você está usando para determinado fim. Você terminada a finalidade, você tem que sumir com as informações, ou ter um consentimento dele, vamos dizer, um prestador de serviço. Ótimo, eu peguei todas as informações, eu fiz o contrato, a finalidade está feita, mas eu tenho que continuar mantendo contato com alguém ali dentro. Então, eu preciso do consentimento desse representante da empresa para que eu mantenha no meu banco de dados o tratamento do dado dele para mim poder interagir com ele quando for necessário. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar compreender. Então, eu contrato algumas pessoas para minha empresa. O dado referente à contratação, a lei permite que eu pegue este dado. Agora, se eu for fazer, por exemplo, um programa de desenvolvimento dentro da minha empresa e vou usar esses dados para repassar para um terceiro que vai desenvolver um trabalho de análise dos perfis, análise para desenvolver um trabalho de RH, de desenvolvimento de recursos humanos. Eu tenho que comunicar novamente com esses meus funcionários e dizer, olha, vou usar os dados, vou repassar para um terceiro que vai tratá-los. E aí tem que ser, entre aspas, um contrato específico, isso é, uma autorização específica, é isso? Na verdade, é assim, você pegou os dados para fazer a contratação. Aí você informou a eles. A finalidade é única e exclusiva essa. Contratação. Se você precisar de usar esses dados para outro tipo de finalidade, inclusive se for para passar para terceiro, ele tem que concordar com o compartilhamento desse dado para terceiro, aí tem que ter o consentimento dele, para cada uma das situações. Hoje eu preciso para isso. Vou lá e pego o consentimento dele. Já não é mais essa finalidade, é outra. Eu sou sempre forçado a cada uma das finalidades que são tratados os dados pessoais, obter o consentimento dele. Porque esse primeiro consentimento para a elaboração do contrato de trabalho, a finalidade é essa. Específica. Não pode sair dessa finalidade. Mesmo que seja uma atividade de dentro da empresa. Olha, a gente vai fazer lá uma atividade, tem que ter... Olha, que preocupação. Então, a gente tem que rever todos os processos mesmo. Olha lá, alguém de RH aqui, a Lígia Fernandes, bom dia. O RH, o departamento pessoal próprio do controlador, são considerados operadores? Essa é uma pergunta legal aí, Franzola, Humberto. Humberto que gosta de falar de operador, o negócio é com o Humberto. O operador é aquele que trata efetivamente a informação em nome do controlador. Tá? Então, pegando a empresa, o controlador é a empresa efetivamente, né? A pessoa jurídica, né? E o operador são todos aqueles que vão fazer algum tipo de tratamento desse dado. Mesmo sendo dentro da empresa, existem operadores dentro da empresa, existem operadores terceiros, né? Se essa informação for mandada para outra empresa, por exemplo, o operador também é outra empresa. Uma contabilidade externa, quando você manda uma folha de pagamento para uma contabilidade externa processar, lá a contabilidade é o operador. O RH da empresa, se é isso que eu entendi a questão da Lígia, né? Se o departamento de RH, departamento pessoal da empresa, ele é considerado operador, ele é considerado operador sim, que ele que efetivamente está tratando os dados do titular. Perfeito. Vamos lá, mais uma pergunta do Verdun. Bom dia, doutor Franzola, como fazer isso em contratos com a administração pública? Ô, pergunta boa, hein? É uma pergunta barra pedido de consultoria, né? Então, a lei é específica e trata de forma diferenciada quando você precisa interagir com o poder público, né? Então, junto ao poder público, desde que
você esteja atendendo uma determinação legal, você pode estar interagindo esses dados seus pessoais com o poder público, né? Muitas das vezes, o poder público, ele até tem, esses dias atrás, eu estava conversando com um dos clientes, né? Ele falou, eu acabei de receber uma informação aqui, que eu preciso passar por poder de justiça, porque tem um meu colaborador que ele está, problema penal, ele está em liberdade compulsória, e eles estão perguntando se ele realmente está vindo trabalhar, se realmente ele está cumprindo essa coisa toda. Aí é evidente que tem, porque a própria lei diz que você pode interagir com as informações junto ao poder público, desde que existe uma finalidade legal que dê cobertura a esse tratamento, né? Perfeito. Vamos lembrar aqui, para quem ainda não tinha ouvido, que nossa webinar hoje tem o patrocínio do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo. Indo para a próxima pergunta, a pergunta é longa, vamos tentar aqui colocar, eu acho que não coube. A Monique Santos, bom dia, Monique, da empresa AEPS. Temos várias associadas que disponibilizamos dados em portal com logos e URL. Também solicitamos dados dos mesmos para ações, serviços, etc. Seria bom ter um termo, e aí ela não complementa aqui, complementa embaixo, que nos autorize o uso. Isso é específico de dados de empresa. Aí a gente, talvez... O dado pessoal, isso. O dado pessoal, né? O dado pessoal é o dado sempre referente à pessoa física. Perfeito. Tá? E é aquele dado que pode identificar uma pessoa. Se esse dado efetivamente está indo para um portal, tem que ser bem analisado. Porque mas aí é dado de empresa, né, Monique? Se for dado da empresa, não. Aí não tem problema nenhum, não é dado pessoal. Dado pessoal, ele é efetivo, é relativo a pessoas físicas, né? O titular é uma pessoa física e aquele dado que pode identificar aquela pessoa. E nesse ponto, se de repente tiver um dado que pode identificar, às vezes você mudando algum atributo, você já não identifica ele, né? Então, por exemplo, o Kleber de Santana, né? Deve ter um monte de Kleber em Santana, isso não identifica o Kleber, né? Agora, o Kleber Carrilho de Santana já é identificável. Mais identificável, né? Exatamente, tá? Perfeito. Então, vamos continuar aqui. O Walter Menezes. Como é que eu garanto para o candidato que pede lá que os dados sejam excluídos do portal de candidatos? Então, abri lá as candidaturas, né? O Walter abriu lá as candidaturas, todo mundo se cadastrou. E aí, como é que a gente comprova que os dados foram excluídos depois da contratação feita? Os que não ficaram e tal, não foram contratados. A gente tem que enviar um protocolo de exclusão para os candidatos que não foram aprovados? Não, na realidade é o seguinte, os princípios da lei, um deles diz a respeito da transparência. O que significa isso? Você tem que deixar disponível e sem qualquer tipo de cobrança todo o tratamento que você dá no dado pessoal. Então, a partir do momento de que você recebe um pedido de exclusão da informação, a única forma que você tem para mostrar para aquela pessoa que realmente foi excluída as informações que ele pediu é a transparência dele lá e olhar e não ver mais a informação. Agora, é evidente que seria interessante avisá-lo, ó, o seu pedido de exclusão foi atendido. Nada muito mais que isso. E exclui e deixa de forma transparente para ele realmente checar se foi ou não excluída a informação. Não sei se o Humberto concorda com isso, ele quer complementar alguma coisa. É exatamente isso, né? É muito difícil você comprovar que você excluiu, né? Que você tem é fácil, né? Que você excluiu é mais difícil, né? Com certeza. Mas, obviamente, ele tem que realmente informar que foi excluído e efetivamente excluir, porque se houver um incidente, alguma coisa, o titular tiver uma dúvida de exclusão e entrar com uma ação, alguma coisa, tiver um levantamento e forem lá na empresa e levantar e o dado estiver lá, aí realmente vai ser complicado. Se ele falou que excluiu, tem que excluir, tá? Perfeito. Vamos lá, ó, essa é pergunta importante, hein? Laís Ivo. Vamos lá, o exemplo que ela dá é fantástico. O prestador de serviço entra no condomínio na empresa. Na saída, ele pede para eliminar os dados. Horas depois, se descobre que ele era um meliante.
A polícia pede os dados e o vídeo. O que a gente faz? Ó a pergunta boa aí da Laís. Essa é bacana. Posso responder, Franzola? Opa, vamos lá, quero ver. Depois você complementa. Isso. Existe uma das bases legais que a gente pode utilizar, chama-se total interesse do controlador, né? Real interesse do controlador. Num caso desse, a gente tem feito um trabalho bastante grande em condomínios, tá? Tem alguns condomínios já que nós já estamos fazendo adequação, e essa é uma dúvida, né? Por quanto tempo? Mas isso é interesse do condomínio, por exemplo. Ele pode estipular um tempo que ele vai guardar aquilo por segurança, né? Não adianta nada ele implementar um baita sistema de segurança com câmera, se a pessoa, quando sai, fala, eu quero que exclui. Não, eu vou excluir daqui a 14 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. Ele vai estipular, isso é real interesse do controlador. Perfeito. Até por segurança. Mas isso ele tem que deixar muito claro para o titular que ele vai guardar aquele dado durante aquele período e por que ele vai guardar aquele dado durante aquele período. E que só vai guardar aquele dado e só vai usar se realmente tiver algum BO aí, né, no caso, né, se humilhante, tá? Se tiver alguma coisa que ele vai analisar aqueles dados. Vale a pena botar uma plaquinha ali na recepção dizendo, ó, os dados que você nos passa aqui são guardados durante 30 dias? Vale a pena isso ou não? Normalmente isso você pode deixar no site, né? O que a gente indica é que o site do condomínio, normalmente hoje qualquer CNPJ tem um site, né? E no site lá você vai ter toda a política de privacidade, de uso de dados, como é que você usa, o contato que o titular vai poder ter ali. Então ali está tudo explicadinho, tá? E principalmente... Franzola, se você quer... Treinar Desculpa, Franzola. Principalmente treinar o recepcionista, a recepcionista, para que ele possa responder se alguém está lá dando os dados e fala, mas e aí, como é que vai funcionar esse tratamento dos dados? O recepcionista tem que saber o que... O treinamento de todo o pessoal é exatamente por causa disso. É uma parte muito, muito importante dentro do processo de adequação, é o treinamento de todos os participantes. Desculpa, Franzola, te interrompi. Então, como o Humberto falou, nós estamos já com alguns trabalhos de adequação em condomínio, né? E esse daí é um calcanhar de Aquiles, né? Então, como o Humberto disse, é evidente que nós podemos levar em conta o princípio da lei, que o controlador ele pode ter a necessidade de manter algumas informações de forma que ele justifique se eventualmente amanhã ou depois a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha fazer qualquer tipo de abordagem a respeito, né? E o que a gente tem sugerido aos condomínios é o seguinte, no local onde os visitantes ou os terceiros vão passar para ser identificados, que deixe uma plaquinha ou alguma coisa colada no vidro, coisa parecida, dizendo, saiba como são feitos os tratamentos dos seus dados pessoais. Aí coloca o site do condomínio, onde vai estar escrito que, de acordo com, por interesse do controlador, os dados pessoais dos visitantes vão ficar por determinado tempo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato direto com o controlador, onde tem uma forma de acesso a ele, para que qualquer um que se sinta prejudicado com isso se manifeste. Então, essa daí. E segundo, quando ela diz de estar atendendo um pedido aí do setor policial, de um vídeo, coisa parecida, eu já fui diretor de segurança várias vezes no meu condomínio, né? Isso é tão normal acontecer, mas sempre se calçar de ter um documento vindo da delegacia especificando o pedido, né? Tá. E a partir daí, quando passar para a delegacia, é evidente que deixar bem claro de que se espera que quem for tratar esses dados, ele esteja respeitando os princípios da lei, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, vamos lá. A Marcela Trevisan está perguntando aqui, não teríamos como pegar uma autorização já informando que, com essa autorização, seus dados poderão seguir em casos de troca de sistema ou de serviço de terceiros? Não sei se dá, né? Porque a lei é específica. A cada utilização você tem que ter uma autorização, não é isso? Isso, o consentimento ele tem que ser explícito, né? Inequívoco. Então, ela pode até tentar fazer um consentimento mais amplo, né? Mas não sei se vai caber, porque vai ficar... O advogado está balançando a cabeça.
tem que estar muito clara a finalidade. Ela teria que fazer uma lista de finalidades enorme, né? E se ela não sabe o que vai ser feito depois, ela não vai conseguir, lá atrás, quando pegou o consentimento, especificar exatamente. Perfeito. Na verdade, se você me permitir, acontece o seguinte, a lei é clara, não pode ser nada genérico. Pronto. Então não pode. Tem que estar claro a finalidade. Ok? Tem que estar claro a finalidade. Não pode ser genérico. E, inclusive, nós estamos fazendo uma adequação numa empresa de que manda para o usuário o que a gente está acostumado a receber, né? Lá, nem se leu nada, tem lá um lugarzinho para você colocar um X e li e concordo. Isso não vale mais. Não vale Inclusive, mais. Essas empresas, ela tem que dar a evidência de que quando o cara colocou X, ele passou por tudo que está escrito lá. Ou seja, não é simplesmente ele pôr o X. Amanhã depois, se ela tiver qualquer interpelação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela fala, não, ele passou porque eu exijo que ele faça a leitura, ou seja, que ele demore pelo menos X segundo aqui dentro, que é o tempo de leitura, para pôr o X. Porque não vale, como eu disse, quem cala consente não vale, e genericamente, ou qualquer de forma ilícita que for solicitado o consentimento, também não tem nenhum valor perante a lei. Perfeitamente. Vamos lá, que a gente já está quase chegando ao fim. Olha que coisa curiosa, né? Quase uma hora aí. É muito rápido, mas vamos lá. Mais uma pergunta. O Walter faz uma pergunta sobre aquilo que a gente falava. Pode utilizar o dado de contratação para, por exemplo, um benefício? Olha lá. Então, se tiver que incluir o colaborador no plano de saúde, devo pegar uma autorização para isso? Ou dá para fazer aquele documento geral para, na hora da contratação, incluir já essa questão dos benefícios? Não, na realidade é assim, o que na hora que for fazer de forma transparente para ele a utilização dos dados pessoais, se a empresa está concedendo a ele benefício, não só do plano de saúde, de uma forma geral, né? Daqui a pouco tem o vale transporte, tem o benefício de refeição, vale alimentação, avisá-lo só que além dos dados pessoais serem utilizados para o cadastro, eles vão ser também utilizados para ter o benefício, porque se ele não concordar, ele não vai poder ter o benefício. Né? E aí a finalidade é mais ou menos a mesma, né, Franzola? Então, mas é importante frisar o seguinte, tem que informar o titular do dado. Ó, eu estou usando para seu cadastro aqui, para poder te contratar, e vou usar para todos os benefícios que eu estou disponibilizando a você, correto? Correto. Perfeitamente. E aí, essa pergunta é importante também do Rafael. Todas as perguntas estão sendo interessantíssimas, né? Isso é muito bom. Rafael, pergunta, essa guarda de documentos também serve para se resguardar de ações trabalhistas pós-contrato de trabalho? Então, o que nós temos comentado com o pessoal é o seguinte, quando você tem dentro dos princípios da lei, uma delas, que você pode estar tratando os dados para atender à disciplina legal, o que acontece? Aquelas informações que eventualmente você vai necessitar em caso de ação trabalhista, porque aí tem um tempo, 2 anos depois que terminou o vínculo de emprego. Sim. Ou as informações relacionadas à Receita Federal, que durante 5 anos a Receita pode vir até a empresa fazer uma auditoria, uma fiscalização, uma coisa parecida. Então, durante o tempo que você consiga justificar que é para atender a legislação, você pode continuar tratando esses dados, mantendo eles no banco de dados. Perfeito. A única observação aí é que aí a empresa ela tem toda a responsabilidade da guarda efetiva desse dado para que não haja vazamento, né? Se ele deixa num arquivo lá que todo mundo está usando, alguém pode passar a mão num processo desse, aí é um incidente de segurança, tá? Então, ela tem que manter tudo isso que ela está guardado, tem que estar muito bem guardado, tá? Como eu falei lá, é um ativo, tem que ser responsabilizado como um ativo, tá? Perfeito. O Pedro Direto faz uma pergunta mais genérica, eu não sei se eu entendi bem, mas e a obrigação de guardar os dados por 30 anos? Eu não sei de que obrigação que ele está falando, mas vocês têm ideia disso? Alguma obrigação de guarda de dados de 30 anos, Franzola? Na realidade é assim, a Receita Federal, até há pouco tempo atrás,
ela sempre exigia que você tivesse as informações guardadas por 30 anos, né? Então, a partir de um determinado tempo, e não é tão próximo esse tempo, a Receita só tem ido nas empresas, quando vai fazer qualquer tipo de fiscalização, buscando as informações dos últimos 5 anos. Tá. O que pode acontecer aí nesse caso, e nós estamos estudando, inclusive, o que fazer, é o seguinte, o trabalhador, o colaborador, ele procurar a empresa depois, perto de 30 anos, para ter uma informação do tempo que ele trabalhou para se aposentar, por exemplo. Entendeu? Então, mas isso daí, o que a gente tá vendo é o seguinte, o correto seria o próprio titular ter o cuidado com o dado pessoal dele de guardar para um dia qualquer que ele vai usar, vai necessitar usar. Mas aí nós estamos estudando mais com o aspecto de atender o ex-colaborador, no caso ele precisar de uma informação dessa daí, no caso de aposentadoria. Agora, no caso da Receita Federal, a Receita hoje ela está buscando informações dos últimos 5 anos. Eu vou até dar um exemplo pessoal para você. Eu trabalhei numa empresa há 15 anos, mais 20 anos mais ou menos, e esses dias eu fui olhar no portal do INSS para ver as minhas contribuições. Essa empresa não estava, a empresa nem existe mais. Então, é um processo bem complicado. Eu acho que aí esse tipo de dado talvez tenha um tratamento específico, porque senão realmente você não teria como comprovar que a pessoa trabalhou lá, a não ser pela carteira de trabalho, que é falsificável tranquilamente, né? Carteira de trabalho não é um dos documentos mais seguros, e o INSS não aceita só a carteira de trabalho. Então, talvez a gente tenha que observar esse fato também. Bacana. E aí, só acrescentando, que, na verdade, a partir do momento que entrou em vigor o E-Social, ele já está guardando todas essas informações. O governo está preocupado com isso, né? Que ele já está cruzando as informações, uma série de coisas. Então, é evidente que talvez eu não esteja vivo quando isso for acontecer, mas vai chegar uma hora que não vai precisar mais estar guardando essas informações. Perfeito, perfeito. Eu vou aqui para a última pergunta, para a gente já começar os finalmente. Cristiane pergunta, se no edital de um contrato público constar todos os documentos que enviamos dos funcionários, isso já servirá para que o órgão público seja responsável pelos dados como operador? Olha, pergunta específica, hein? Quer falar, Humberto? Não, pode. Esse é bem jurídico, né? Ó, a Cristiane pegou vocês, em brincadeira. Na verdade é porque eu sei que o Humberto gosta de falar bastante também, eu não estou deixando ele falar hoje. Mas na verdade é o seguinte, na verdade é o seguinte, o que precisa ser feito é que o detentor, o titular do dado pessoal, ele seja informado que os dados pessoais dele estão sendo disponibilizados para o poder público em função de estar participando lá do edital de licitação ou coisa parecida, né? E se espera que dentro da licitação do Oravante saia lá uma cláusula onde o poder público acabe se responsabilizando como operador desses dados pessoais a partir do momento que ele recebe, né? Então, ele também vai ter que se adequar e botar essa cláusula lá. Se não tiver, quem estiver mandando as informações vai ter que tomar mais cuidado. Perfeito. Rapidinho para terminar. Uma perguntinha que eu guardei aqui. Quais são as sanções, quais são as multas possíveis? Como é que vai funcionar isso? Fala aí, Humberto. As sanções, elas são a partir de uma... Ela pode ser apenas uma incitação, né? Uma notificação, tá? Se não foi cumprida, aí vem as multas, que podem chegar até 2% do faturamento bruto anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais por autuação. São bastante pesadas. A gente não crê que sejam essas multas também logo de cara, né? Mas esses são os limites efetivos. As multas são muito pesadas. Tá? Perfeito. A gente sabe que o LGPD 13709, o programa que vocês lideram,
tem um trabalho importante que é o trabalho de formação também, né? Vocês trabalham muito fazendo consultoria, mas principalmente fazendo formação. Eu queria que vocês falassem um pouco os cursos que vocês têm à disposição, como é que a gente pode encontrar isso para conseguir entender o que é, para formar a equipe, para que a gente chegue ao ano que vem, mas desde já esteja com a equipe entendendo o que é e depois indo aos caminhos de consultoria ou de formação interna. Como é que esses cursos se desenvolvem, Humberto, Franzola? Rapidamente, depois o Franzola complementa, só contando um pouquinho, nós desde que a lei foi sancionada lá em 2018 pelo então presidente Temer, nós começamos a estudar a lei, né? A nossa lei ela é praticamente uma cópia fiel da GDPR, que é a lei que roda lá na Europa, já ela rodando efetivamente já há 2 anos, né? E a gente vem acompanhando até pelos nossos próprios negócios que trabalhavam com muita informação, nós começamos a se especializar, né? E nesses 2 anos viemos estudando muito, tanto a GDPR, o que está acontecendo lá fora, embora a NPD não exista ainda aqui, mas a gente tem quase certeza absoluta que vai ser muito próximo do que as agências lá fora estão trabalhando também, né? E nós percebemos nesses 2 anos que o processo efetivo de adequação ele é longo, ele é um processo bastante pesado, né? Ele é muito trabalhoso. E por isso nós viemos aí também dando oportunidade para as empresas e para profissionais também começarem a se adequar, né? Então nós temos lá no site, nós temos manuais que nós vendemos, disponibilizamos, e agora, há 3 meses, né, Franzola? Nós montamos um curso passo a passo da adequação. Isso por quê? Para as empresas, isso minimiza muito o tempo de adequação quando a empresa ela já está, que a gente chama madura, conhecendo o processo de adequação. Esse curso ele passa por todas as etapas da adequação, falando sobre a lei, falando de cada departamento, o que cada departamento tem que fazer. A gente tem certeza que só com o curso, muito dificilmente a empresa vai conseguir se adequar sozinha, mas com certeza ela vai ganhar muito tempo na adequação. E o custo da adequação, no fundo, ele é diretamente ligado à hora homem, de especialistas em cada área. Então, a gente tem especialista jurídico, especialista em banco de dados, em segurança da informação, em RH, né? Em contabilidade. E isso, se a pessoa já tem uma noção do que é o processo, auxilia muito e vai diminuir o custo que ele vai ter, inclusive, da adequação. Então, o nosso curso está disponível, está aí, ó, o LGPD/curso, lá no site tem uma aba que é só do curso, tá? Ele é bem completo, bem bacana, ele é feito numa plataforma profissional, ele é um curso gravado, mas ele tem um porquê de ser gravado, né? Que aí sim o nosso aluno, né? Ele pode assistir no tempo que ele quiser, na velocidade que ele quiser. A gente tem uma timeline junto lá na plataforma de ensino que ele está assistindo às aulas. Essa timeline é 24 horas, ele pode tirar dúvidas online com os especialistas. Perfeito. Tá? E a tutoria também, né? Um curso, é bem bacana. Completa aí, Franzola, por favor. Desculpa, eu falei em cima de vocês, calma aí. Calma aí, vamos falar direitinho, porque eu falei em cima de vocês e do que você falava, Forte. Tem uma tutoria semanal ao vivo, é isso? Isso, exatamente. Bacana. E uma consultoria, 1 hora de consultoria. Quem compra o curso... 1 hora de consultoria no final. A gente imagina que seja no final, pode ser pode ser em 2 meia horas, aí sim com um especialista específico da área que a pessoa quer a consultoria. Eu quero na segurança de informação. A gente põe um especialista em segurança de informação. Eu quero um especialista em RH. A gente coloca o especialista do RH. Comprei o curso, tem 1 hora de conversa com quem eu quiser aí, da área que eu quiser. Bacana isso, hein? Exatamente. E a timeline a qualquer momento, tá? A timeline entra lá. A timeline é bacana, que é uma timeline colaborativa. Os alunos de cada turma estão conversando entre si, trocando experiências também. É bem legal. Está tendo um muito bom resultado com essa maneira, com esse tipo de curso, tá? Franzola, você ia falar e eu interrompi. Não, eu só iria acrescentar que o curso ele tem alguns benefícios. O primeiro benefício é você enxugar o tempo
que você teria com a adequação, se você pegasse 100% dos trabalhos, porque grande parte dos trabalhos é feito através dos próprios gestores internos. Isso representa um investimento significativamente menor do que seria se eventualmente nós pegássemos 100% da adequação. Como o Humberto falou, homens, horas, evidente. Quanto mais horas envolvidas, maior é o custo. Então, é só acrescentando isso e acho que já está bastante explicado a respeito. Perfeito, muito bom falar com vocês. Agora é exatamente 1 hora de webinar, está na hora de a gente encerrar, mas antes desse encerramento eu quero convidar o presidente do nosso patrocinador, do Sindicato das Empresas... Opa, fugiu aqui a minha colinha. Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo, o senhor Rui Monteiro Marques. Vou passar a palavra para ele agora. Senhor Rui, a palavra é sua. Estou aparecendo aqui no vídeo? Acho que estou, né? Sim, agora já está aí com a gente. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a participação de todos aqui nessa webinar. Agradecer ao doutor Franzola, à doutora Andréia, do SEAC São Paulo, que organizaram esse evento. Agradecer também aí ao Humberto e a você, Kleber, aí, que conduziu muito bem aí todo esse evento. Bom, eu acho que nós estamos aqui diante de mais um desafio, né, empresarial, da mesma forma como tivemos o desafio do E-Social, e essa será talvez uma das primeiras, e diante de tantas outras webinars que teremos que fazer a respeito desse assunto, porque mais dúvidas vão surgir, com certeza as empresas vão precisar de mais apoio, vão precisar de mais esclarecimentos a respeito desse assunto, que é um assunto que, óbvio, preocupa, né? Tanto pela questão operacional dele, como pela questão de preocupação aí das empresas em estar sendo punidas com multas ou coisas do gênero. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer também a vocês que responderam as perguntas aí de todos os participantes e dizer que nós, com certeza, em breve estaremos de volta aí organizando mais um webinar, porque com certeza teremos mais dúvidas aí no decorrer da implantação desse processo, e o SEAC São Paulo, como sempre, dando aí sempre o apoio total às empresas nesse sentido. Então, muito obrigado a todos. Um bom dia para vocês. Ótimo, bacana. Muito obrigado, presidente. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Meus caros, cumprimos nossa missão. E agora, muito obrigado, Kleber. Cada empresa aí está preocupada, tal. Temos alguns caminhos. O primeiro deles é o curso, o segundo, os contatos estão aí, né? A gente colocou os contatos durante as falas de vocês, os WhatsApps e mesmo o próprio site do programa LGPD, para que as pessoas tirem as dúvidas e possam se adaptar da melhor forma. Um grande abraço a todos. 30 segundos aí para cada um falar um tchau. Tá, ok, muito obrigado. Agradeço a todos os participantes aí. Eu me coloco pessoalmente, eu tenho certeza que o Franzola também, e todos os nossos especialistas lá do programa. Lá no site tem área de contato, tem telefone liberado. Fiquem à vontade, entrem em contato. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pelo tempo. Franzola. Bom, da mesma forma, agradeço realmente a todos os amigos aí que tiveram essa 1 hora conosco, agradeço todas as perguntas que foram feitas, e só dar uma última informação: se vocês tiverem interesse de estar assistindo essa nossa webinar, nós vamos estar disponibilizando ela lá no nosso site. Então, eventualmente, se alguém queira reforçar as informações ou passar até dentro da estrutura dele para outras pessoas assistirem, ou mesmo o próprio SEAC, né, se tiver interesse de divulgar, para que mesmo aqueles que não tiveram a possibilidade de estar conosco hoje possam ter acesso a essa webinar, nós vamos estar baixando, então, todo o material no nosso site. Eu agradeço mais uma vez,
Kleber, agradeço Humberto e todos aqueles que nos deram aí 1 hora do seu precioso tempo. Um abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.